Aleluia, aleluia, aleluia. E é o que nós estamos compartilhando nesses dias, acerca da revolução da graça de Deus. Estamos lendo, compartilhando sobre o livro de Gálatas, né? E domingo nós falamos sobre esse resgate. Deus então nos redimiu, Ele nos resgatou em Cristo Jesus da maldição da lei. Amém, irmãos? Você foi redimido, nós fomos redimidos. E a palavra de Deus diz então que ser redimido está ligado com ser resgatado. A outra expressão usada que é sinônimo é redenção. Diz que nós temos a redenção em Cristo Jesus. Isso custou um preço. E hoje eu quero continuar compartilhando. Na verdade, no domingo eu não consegui concluir. Eu falei sobre a ideia, então era falar sobre esses três aspectos, né, da redenção, que é a morte, isso está ligado com a morte espiritual, e agora nós recebemos vida em Cristo Jesus, amém? E também a questão da enfermidade. Eu li para você as leis lá de Deuteronômio 28, e aí você viu que a maldição das leis ou da lei estava ligada à enfermidade. Só que Cristo nos resgatou da lei, amém? Então agora em Cristo nós temos acesso à cura. E também acerca da miséria, acerca da prosperidade. E quando nós falamos sobre miséria, isso não se aplica somente à questão financeira, mas a questão financeira está junto, porque a miséria está ligado com essa mediocridade, está ligado com a média. E a palavra de Deus então nos diz que nós fomos redimidos de viver na média. Eu sei que viver na média, principalmente para os estudantes, parece ser bom, né? Porque a busca é pela média. Quem estuda é assim, né? Eu quero a média. Só que a média é medíocre. Então nós precisamos entender que nós fomos redimidos de viver na média. Então você que estuda, você foi redimido de viver na média. Pastor, agora que eu estava alcançando a média, não deixe meu pai ouvir isso, minha mãe. Mas você foi liberto disso. Você pode agora viver acima da média em Cristo Jesus. E isso vale, irmãos, então, para todas as áreas da nossa vida, para o seu casamento, para o seu trabalho, inclusive para a sua vida financeira. Você sabe que a palavra prosperidade, ela inclui a questão financeira, mas está ligado com saúde, está ligado com vida abundante. Então a prosperidade é quem Deus nos garante por conta de Cristo Jesus. Nós estávamos na morte, mas agora nós estamos na vida. E eu falei para você então que a maldição, ela é resultado do pecado de Adão. E a maldição, ela é resultado de nós não conseguirmos cumprir a lei. Mas vamos ler mais uma vez Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3, versículo 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, irmãos, por que Paulo usa, né, a figura de Abraão? Por quê? Porque Abraão é o patriarca dos judeus. Então é uma figura muito importante para eles. E a aliança que Deus faz com Abraão, ela é a nova aliança, é a qual que nós vivemos hoje. Porque Abraão, lembra que ele foi justificado pela fé, por crer. Então assim que nós somos também justificados pela fé. E a bênção de Abraão está ligado com ser aceito por Deus. E ser aceito por Deus agora nos insere em todo tipo de bênção, em prosperidade, em cura, em vida abundante em todas as áreas de nossa vida. Porque como nós cantamos, né? Nós éramos escravos, mas nós fomos livres, agora nós somos filhos.
E como filhos nós temos um bom pai, e nós temos acesso então agora a essa herança. Nós temos acesso à provisão, irmãos. Isso é poderoso demais. E agora pela fé, eu e você vamos desfrutando daquilo que Deus já liberou sobre a nossa vida. E a maldição então, ela está ligada à questão espiritual. Só que assim como o pecado, a maldição e o pecado está junto. Assim como o pecado, ele não impactou-nos somente no espírito, ele impactou a nossa alma também e o nosso corpo. Então lembra que nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos no corpo. Então o pecado, ele afetou esses 3 aspectos nossos. Assim a maldição também. Então a maldição, ela é algo espiritual, mas ela manifestou também lá por conta do pecado na nossa alma e também no nosso corpo. Só que quando o texto diz que Cristo nos redimiu, irmãos, você crê que Cristo redimiu você? Ele redimiu você da maldição. O texto não diz que Cristo redimiu somente o seu espírito da maldição. O texto diz que Cristo nos redimiu. Então eu entendo que Cristo nos redimiu espírito, alma e corpo da maldição. Então a bênção, ela não está somente ligada a uma questão espiritual. A bênção é espiritual, mas essa bênção manifesta na sua alma, essa bênção manifesta no corpo. Por isso que você pode crer que há cura disponível em Cristo Jesus. Lá na carta do apóstolo João, ele olha para um irmão dizendo que seja próspera a sua alma. Assim como a maldição, ela é algo espiritual, a bênção também é espiritual. Só que a expressão daquilo que é espiritual, ele não tem como que expressa a questão espiritual? Ela expressa na nossa alma, concorda comigo? Então vamos lá. A miséria é um espírito, ok? A miséria está ligado com algo espiritual. Só que isso manifesta, ou melhor, expressa na nossa alma. E na nossa alma está a nossa mente. Então vamos lá. Esse espírito de miséria, ele agora manifesta como uma mentalidade de miséria. E essa mentalidade está na nossa alma. E isso manifesta agora, como que manifesta o espírito de miséria ou a mentalidade de miséria? Como que você sabe, por exemplo, né? Ou como você avalia, se você percebe que há uma mentalidade de miséria em relação a alguma coisa na sua vida? Através do seu estilo de vida. Ok? Então presta atenção, além de raciocínio. A miséria espiritual, ela expressa através de uma mentalidade. E ela é denunciada, ela é demonstrada através do estilo de vida. E o estilo de vida, ele é esse conjunto de crença, daquilo que nós cremos. É assim. Só que eu escolhi 3 aspectos para identificar um estilo de vida. Não do seu vizinho, não do seu marido, da sua esposa, mas você identificar você. Hoje a pregação não é para aqueles que não vieram. Por incrível que pareça, hoje é para aqueles que vieram. Aleluia, graças a Deus, pastor. Um dia ia ser para mim, né? Então o estilo de vida, ele é definido por diversos aspectos. Eu escolhi 3 básicos, que é o que? Aquilo que nós pensamos. Entende? É um tripé. Um estilo de vida está sobre um tripé, que é o que pensamos, o que falamos, ok? E também o que e como nós fazemos. Entende que esses 3 aspectos, eles estão correlacionados entre si, e a combinação deles mostra o estilo de vida. Porque você não vai fazer algo diferente daquilo que você pensa, ou diferente daquilo que você fala. Você até pode em algum momento ter algum comportamento que é diferente daquilo que você pensa. Por exemplo, o seu marido deixa a toalha molhada em cima da cama. O pensamento é o que? Morte. Mas você não mata, você abençoa. Mas na verdade você pensou em matar, só não falou que ia matar e não matou. Então não tem como escapar desse tripé. Entende? Só que a redenção, ela está ligada com esses 3 aspectos também, irmãos. A mentalidade de miséria, quando nós falamos acerca da questão financeira, preste bem atenção, ela não está ligada
ao quanto, inicialmente, ao quanto de dinheiro você tem. Por exemplo, uma pessoa pode ter muito dinheiro, mas a mentalidade dela ser de miséria. Se você quiser avaliar pela questão financeira, então não é o quanto que a pessoa tem que define se ela é miserável ou não, se ela tem um espírito de miséria ou mentalidade de miséria. O que define a mentalidade de miséria em relação à questão financeira é como você relaciona com o dinheiro. Se o dinheiro governa você, eu quero dizer que a mentalidade é de miséria. Mas se é você quem governa o dinheiro, aí não, a sua mentalidade ela é de prosperidade, a sua mentalidade é de alguém redimido. Então, por exemplo, se você vive cabisbaixo por conta da questão financeira, eu quero dizer que a mentalidade é de miséria. Por quê? O dinheiro está governando você, sim ou não? Pastor, mas como que fica feliz não tendo dinheiro? Lembra que eu falei para você no domingo? Que o problema todo dos cristãos, principalmente em relação às finanças, está relacionado com a falta de revelação da graça de Deus. Porque a busca, a procura da maioria das pessoas, ela é de quê? Ela é de se tornar rico, sim ou não? Eu só vivo para tornar-se rico. Só que a redenção está ligado em ser enriquecido por Deus. Então, se você está tentando buscar ser rico, eu quero dizer que você ainda não teve revelação daquilo que Deus já fez por você em Cristo Jesus. Porque a palavra diz que eu e você já fomos enriquecidos nele. Pastor, muito lindo isso. Mas a minha conta continua na mesma. A minha conta continua do mesmo jeito, os boletos continuam, estou com conta atrasada, aluguel atrasado, a pressão pegando, e a minha sogra vai vir me visitar ainda. Daí é pegado. E o que eu faço então? Como assim? Eu recebi em Cristo, mas eu acho que eu não. Então todos foram abençoados, enriquecidos, mas eu não. É porque a sua fé, ela só está a nível superficial. Então aconteceu no Espírito, mas a sua fé não foi suficiente para que a sua mentalidade fosse transformada. E aí por isso que o nosso estilo de vida ainda é de alguém que tem a mentalidade de miséria. Mas graças a Deus, por conta de Cristo Jesus e da revelação da graça que Ele tem nos dado, eu quero declarar sobre a sua vida: a sua mente será renovada. A prosperidade vai manifestar na sua alma, a sua mente. Você vai pensar como alguém que já foi enriquecido por Deus. Você vai pensar como alguém que já é próspero. Você não vai pensar em conquistar, não. Deus vai conduzir você a receber aquilo que Ele já conquistou por você. Então é uma questão de fé, irmãos. Em relação à redenção, eu vou falar então desses três aspectos. São essas três atitudes para nós vivermos essa redenção, nós quebrarmos com essa mentalidade de miséria, expulsarmos esse espírito de miséria da sua vida e você viver a redenção plena em você. O primeiro aspecto então, sobre o estilo de vida, está ligado com o que pensamos, e o combate tem que ser com a questão daquilo que nós cremos agora. Aquilo que nós cremos. Romanos 12 diz que eu e você precisamos de ser renovados na nossa mente. Então agora as bases de fé, elas precisam de mudar. Se antes você cria naquilo que você fazia, agora você precisa de crer naquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Então, para mudar o que você pensa, é necessário crer que você foi redimido da miséria por conta de Cristo Jesus e não pelo seu mérito, que é pela graça mediante a fé. Aqui nós entramos no descanso da obra consumada. Você precisa de crer, irmãos, nesse princípio da obra consumada. O princípio da obra consumada deve ser aplicado em todas as áreas da sua vida, inclusive aqui. Pastor, mas qual é o princípio da obra consumada? É que tudo está pronto. Não é que vai acontecer, que já aconteceu. Nós estamos depois da ressurreição de Jesus. A promessa para nós já é uma realidade. A promessa de ressurreição, a promessa de redenção, a promessa de perdão, a promessa de justificação, que lá no Antigo Testamento era algo distante para eles,
para mim e para você é uma realidade, está ligado com aquilo que já aconteceu. Cristo morreu, levou os seus pecados, levou as suas dores, levou a miséria, levou a condenação, levou a acusação, e nós fomos crucificados com Ele. Só que nós não permanecemos na morte, nós ressuscitamos com Cristo Jesus, e nós ressuscitamos nova criação, filhos amados de Deus, prósperos, livre de qualquer tipo de maldição. Você é próspero em Cristo Jesus, você é frutífero em Cristo Jesus, você foi enriquecido por Deus em Cristo Jesus, você é alguém criativo, você é alguém que frutifica, você é alguém que é abençoado. Aonde você coloca a mão, a bênção de Deus manifesta. Então isso eu creio naquilo que já aconteceu, e isso precisa de acontecer o que, irmãos? Isso precisa ser meditado diariamente. Você precisa ficar meditando naquilo que já aconteceu. Eu sou abençoado. Meditar tanto nessa palavra da graça, a ponto da sua mentalidade ser transformada, a ponto dos seus pensamentos serem transformados, irmãos. É uma troca de fundamento de fé. Pastor, mas eu creio. Ok, você até pode crer, só que essa sua fé, ela é denunciada aonde? Lá no que você faz. Então não é sobre eu crer de um jeito e agir de outro, não é sobre eu crer de um jeito, falar de outro e agir de outro. Pastor, eu creio que eu sou próspero, então é o seguinte, vou comprar o meu salário todo em todinho traquinas, porque afinal eu sou próspero. Não, você não entendeu o que é ser próspero ainda. Eu vou mostrar para você que isso aqui está tudo ligado com a questão da fé. Então se você crê que foi redimido, isso precisa, você precisa permitir, né? Hoje nós lemos Efésios, e é fantástico que diz que nós precisamos permitir que Ele transforme-nos. Nós vemos constantemente isso nas Escrituras. Nós precisamos permitir em ser transformado, permitir que Ele aquiete o nosso coração, permitir que Ele transforme a nossa vida. Então você precisa permitir que essa verdade da graça, ela impacte a sua maneira de pensar, irmãos. E eu quero dizer para você, isso não acontece do dia para a noite. Você precisa insistir, você precisa meditar, porque constantemente vai vir pensamentos de miséria, de morte, de enfermidade, de crise. Vai vir pensamentos totalmente contrários àquilo que é a verdade da graça de Deus. Mas a promessa que Deus dá para Abraão, ela está sobre a nossa vida. Deus diz para Abraão: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, Abraão. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoar você, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a bênção de Abraão. Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Diga amém. 2 Coríntios 8,9: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês tornassem-se ricos. Então, irmãos, é necessário a mudança de pensamento, é necessária a transformação da mente, para que eu e você possamos acessar, desfrutar da bênção de Deus sobre a nossa vida, amém? Segundo aspecto, aquilo que falamos, né? Isso está ligado com confessar. Aquilo que nós falamos, ele é resultado daquilo que nós ouvimos, entende? Por exemplo, uma criança, pode ver, a criança, eu noto isso lá em casa, nós temos, né, uma maneira de falar, ou seja, né, o nosso vocabulário, ele tem uma característica na nossa casa, na sua também, você é crente, e tem que ser assim. Aí o Benjamin, quando ele vai para a escola, então tem vezes que o Benjamin volta com palavras diferentes, e eu digo: tá, mas como assim, o que tu disse?
Mas não é nenhuma palavra demais, mas são palavras diferentes, né, que a gente não fala. Ele disse esse bagulho. Ele falou, o que é esse bagulho? Eu disse, bagulho? A gente não fala bagulho aqui em casa. Eu acho que os irmãos também não falam bagulho lá na igreja. Aí eu digo, onde é que tu ouviu o bagulho, Benjamin? Eu sei, na escola. Então, a fala é resultado daquilo que ouve. Isso é resultado do ambiente do qual você está exposto. Se você está exposto num ambiente onde a fala, ela é de incredulidade, onde a fala desvaloriza a bênção e o favor de Deus, isso vai se tornar a sua fala. Se você estiver, lembra do exemplo que eu dou da fila de posto de saúde, ou de plantão 24 horas? Na fila ou na sala de espera do plantão de 24 horas, ou da consulta médica, o que? É reclamação em cima de reclamação. Toda fila de 24, na UPA do 24, de todo o posto, é o que? É uma competição para ver quem está pior, não é assim? Principalmente pessoas de mais idade, que eles gostam muito de expressar isso, né? Então ele vai dizer, mas eu que eu estou com uma dor de cabeça horrível. A outra vai dizer, não, mas não estou só com dor de cabeça, eu estou com dor nas minhas costas também. Aí vem outra dizer, não, eu estou com dor de cabeça, dor nas costas, e ainda dei um chute lá numa pedra na frente de casa. Pronto, é uma competição. E aí a fala, ela começa o quê? Ela começa a contaminar o ambiente, porque na verdade esse ambiente me contaminou e eu estou aqui. Então aquilo que eu escuto, o ambiente que eu estou, ele define aquilo que eu vou falar. E aí aquilo que eu falo está expressando aquilo que de alguma maneira eu estou sendo influenciado. Então se você declarar, se você confessar que você não é abençoado, obviamente ninguém fala nessas palavras, né? Mas em outras, a bênção de Deus não vai manifestar na sua vida. Se você falar para o seu filho, por exemplo, você é burro, isso que você falou tem um poder muito grande. Se você falar, né, lá no seu casamento, se é para ser assim, então vamos se separar, isso que você falou tem muito poder. Se você falar lá na sua vida financeira, olhando lá para a sua conta, você disser, eu sou um fracassado financeiro, é dessa maneira que você crê, e essa é a realidade que você está vivendo. Isso chama-se mentalidade de miséria. Por quê? Porque Cristo redimiu você, resgatou você da miséria. Você declara, eu sou abençoado em Cristo Jesus, com toda sorte de bênção. O Senhor me deu filho, também me dará com ele todas as coisas. Porque a palavra confessar, ela é declarar, ela é proclamar, mas na verdade a palavra confessar, ela está ligada a concordar. A palavra confessar está ligado com consentir. Então quando você confessa a palavra de Deus, você está concordando com Deus, você está consentindo com Deus. Quando a palavra de Deus diz que você recebeu toda a sorte de bênção, e você declara essa palavra, você está concordando com Deus, e aí você vai ver a manifestação disso acontecendo. Então muda a nossa maneira de pensar, mas precisa de mudar a nossa declaração, precisa mudar a sua fala, precisa de mudar esse estilo de vida de reclamação, de murmuração. Como eu já ensinei para você, se quando nós declaramos o louvor a Deus, nós estamos adorando a Ele, amém? Quando nós reclamamos, nós estamos adorando a quem? A Deus. Você pode ter certeza que não é. E aí, aquilo que você fala, ele gera um ambiente, não é assim? Lá na sua casa. Então começa a reclamar, que pronto, já virou uma treva, né? Aquilo que era para ser bênção, já, meu Deus, mas eu tinha feito tudo certinho. E alguém me contou uma história essa semana. Você foi num café na cama, quem é que foi que me falou que o marido foi fazer para a esposa? Foi Larissa? Foi fazer café na cama, o marido para a esposa, todo romântico, né? Mas aí ele foi fazer o café mesmo na cama dela, passando o café em cima da cama, fritando peixe em cima da cama. Não era peixe, literalmente em cima da cama. Ou seja, aquilo que era para ser bênção já virou maldição. Ele todo feliz, nossa, vai ficar feliz comigo. Que nada, já virou uma confusão. Sendo que a intenção dele era boa, mas faltou sabedoria. É o último aspecto aqui.
Tu entende? Então você, preste atenção em mim. Não é você, aqui está outro ponto, para avançar por último. Não é você falar, não é você falar para que algo aconteça. Você vai falar primeiro porque algo aconteceu. Você crê, depois fala. Eu não vou abrir com você, mas existem inúmeros versículos que falam disso, né? Crê com o coração e confessa com a boca. Jesus disse: se você crê no seu coração, se você crê e não duvidar no seu coração, você vai falar para o monte e ele vai mover. Paulo diz: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então a nossa fé, ela é manifesta quando nós falamos. Por isso que quando você crê em Cristo, você vai publicar, você vai declarar publicamente a sua fé. Nós perguntamos para você no dia do batismo: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você declara: sim, eu creio. Porque não é crer com o coração, você precisa confessar com a boca. Você precisa de concordar, precisa de falar. Pastor, eu creio na bênção de Deus. Você precisa de confessar a bênção de Deus sobre a sua vida. Pastor, eu creio que que eu já sou próspero nele. Você precisa de confessar. Porque se não há confissão, mostra que não há uma fé suficiente ainda. E a dinâmica da vida cristã, irmãos, para ser redimido da miséria, da escassez, da enfermidade, tudo está ligado com crer e confessar. Pela graça, mediante a fé. Porque você declara. E é interessante que quando nós falamos, nós também ouvimos, né? Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu ia treinar para apresentar os trabalhos. Então como que eu treinava para apresentar os trabalhos? Eu estudava. E primeiro ponto, eu treinava falando na frente do espelho. Eu falava. Mas depois eu tive outra ideia ainda. Eu treinava falando na frente do espelho e me gravava ainda. E depois eu ficava ouvindo a minha apresentação. Eu faço até isso hoje com as minhas ministrações. Eu ministro aqui, eu pego a gravação e fico ouvindo. Eu fico ouvindo para ver meus erros também, para me melhorar. Mas eu fico ouvindo porque aquilo vai gerando fé dentro de mim. É maravilhoso, eu escuto pregação de um tanto de gente. Mas se a minha pregação não gerar fé em mim, opa, só um pouquinho, alguma coisa está errada. Porque aquilo que você fala tem que gerar fé em você. Você precisa de crer naquilo que você declara. Você precisa de crer naquilo que você fala. Você precisa assumir o risco e a responsabilidade de crer naquilo que você falou. Eu falei. É a continuação de Gálatas, não vou falar domingo. O texto diz que depois que uma aliança ela é ratificada, não tem como voltar atrás. Por quê? Depois que você fala algo, não tem como voltar atrás. Você precisa de crer. Agora eu falei, não tem como voltar atrás. Entende? Você precisa assumir o risco, irmãos. Eu sei que a gente quer que tudo esteja pronto para falar, né? Eu estou com 100 mil na minha conta e agora eu vou falar. Eu creio na bênção de Deus. Ah, irmãos. Aí até a Fafá de Belém fala, né? Entende? Seu filho está lá comportadinho, direitinho. Aí você quer, meu filho é uma bênção. Aí é fácil. Mas ele está lá na confusão, não para quieto e diz: oh, meu filho, tu é uma bênção. Eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida. Você está lá no seu negócio, na sua empresa, está bombando, cheio de cliente, aquela coisa toda. Você diz: ah, a minha empresa é uma bênção. Aí sim, é fácil. Mas está lá na crise. 2 funcionários pediram demissão. E está sem funcionário, e não veio o outro, e 2 não vieram, e o outro não avisou, e aquela confusão, e você, meu Deus. Aí você declara: a minha empresa é uma bênção de Deus. Essa empresa é abençoada. Entende? Então eu não preciso de ver para falar, eu preciso de crer e então falar. E aí eu me coloco nessa responsabilidade de crer, irmãos. Se a nossa confissão então é influenciada pelo ambiente que nós estamos, quer dizer que quando nós confessamos, nós mudamos o ambiente do qual nós estamos inseridos. Então talvez você estava sendo influenciado por ouvir, mas a partir de hoje você vai influenciar por confessar a bênção de Deus sobre a sua vida. Efésios 4:29, nós lemos hoje, né? Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Diga amém.
Terceiro aspecto então desse estilo de vida está ligado com aquilo que nós fizemos e como nós fizemos. Aqui nós chegamos então nas atitudes práticas. Entende? É que tem pessoas que acreditam que crer não é algo prático, é algo mais prático que você pode fazer, é crer. Mas aqui nós vamos, colocar a mão na massa. Aqui é hora da atitude prática e diária. Só que a base é: eu não vou fazer para receber, e eu não vou fazer para me tornar. Não, eu vou fazer porque eu já sou, eu vou fazer porque eu já recebi, amém? E esse terceiro aspecto então está ligado com administrar. E aqui que nós precisamos de avançar. A fé muda o nosso pensamento, amém? Muda a nossa confissão, mas precisa mudar as nossas atitudes. Entende que está ligado aqui? Estão correlacionados entre elas? Então vamos lá, partindo da base de que eu já recebi tudo em Cristo, eu já fui redimido, amém? A pergunta é para você: vou perguntar para mim e você pergunta para você: o que eu tenho feito com aquilo que eu recebi de Deus? Como eu tenho feito aquilo que Deus colocou na minha mão? Só que essa pergunta não deve deixar você em crise, no sentido de condenado e acusado. Não, essa pergunta, ela precisa de mexer você. Ela precisa de levar você a avaliar, não se você é filho, não se você é amado, mas de que maneira eu estou tratando aquilo que eu já recebi. Eu já sou filho, eu já sou amado, eu sou herdeiro, amém, fui redimido, mas Ele colocou algo em minha mão. E aí você então precisamos partir, irmãos. Quando nós vamos falar de administrar, não estou falando de administrar a empresa, estou falando de administrar a herança que Deus deu para você. Quando nós vamos falar de administrar, isso pode aplicar em qualquer outro aspecto. Nós precisamos partir do ponto daquilo que eu tenho na minha mão. Qual que é o problema de muitas pessoas? Que elas não conseguem administrar a herança que elas receberam de Deus. É porque elas querem administrar partindo do ponto daquilo que não está na mão dela. Só que como que você administrar algo que não está na sua mão? Você conhece alguém assim? Não olha para o lado. Porque aquilo que não está na minha mão não é responsabilidade minha. Então a maioria das pessoas fica frustrado com aquilo que ainda não está na sua mão. O dia que eu tiver um salário maior, o dia que eu tiver um carro melhor, o dia que eu tiver uma casa, o dia que acontecer isso, o dia que a minha empresa crescer, o dia que eu for promovido no meu trabalho. Você está tentando administrar algo que não está na sua mão, ou seja, não é da sua responsabilidade. E você está desprezando, ignorando aquilo que já está na sua mão. E eu quero dizer que aquilo que já está na sua mão é a semente que Deus colocou para treinar você. E aí, a fé que eu creio e canto que eu sou filho amado de Deus, ela não impacta o meu estilo de vida. Porque aquilo que tem na minha mão, eu não estou valorizando, eu não estou me responsabilizando. Ou melhor, eu não estou comprometido com aquilo. Administrar, irmãos, está ligado sobre eu e você buscarmos sabedoria de Deus para atuar. Eclesiastes 9 diz o quê? Diz que a sabedoria é melhor do que a força. Não está dizendo que não precisa fazer força, mas só está dizendo que a sabedoria é melhor que a força. Ou seja, primeiro você precisa de sabedoria, e a sabedoria é algo espiritual. Então não faça nada antes de você buscar a sabedoria do alto. Só que a sabedoria não é algo eventual. Eu sei que muitas pessoas, não é o seu caso, elas acreditam que a sabedoria é sobre fazer algo muito grande. Irmãos, eu oro todos os dias para que Deus me dê sabedoria para ser um pai, para que Deus me dê sabedoria para ser um marido, para que Deus me dê sabedoria para liderar uma igreja, para que Deus me dê sabedoria para mim administrar aquilo que já está na minha mão, porque eu por mim mesmo não consigo fazer nada. Então a sabedoria não está ligada com uma questão agora eventual, que eu vou buscar de Deus porque eu tenho uma grande decisão para tomar.
Eu tenho um negócio muito grande para fechar. É claro que você vai pedir sabedoria para isso, mas a sabedoria, a busca pela sabedoria está ligado com uma constante busca. Constante busca para quê? Para administrar o que Deus colocou na nossa mão. Então o estilo de vida nosso deve ser de buscar sabedoria diariamente de Deus, porque é uma atitude, irmãos, é uma ação. Se você olhar para alguns exemplos, você vai pegar um exemplo que é fantástico, que é José do Egito, né? Todos conhecem a história, amém? Oh, irmãos, aquele irmão, Deus dá uma sabedoria para ele fantástica. Ele é comprado como escravo. E como escravo, ele é o último a chegar na casa como escravo. Em pouco tempo ele se torna o mordomo daquela casa. Oh, irmãos, e aí a palavra diz que todo mundo olhava para José e dizia que José prosperava porque Deus era com ele. Ou seja, a bênção de Deus estava sobre José. Mas José, então, ele tinha essa dependência diária e constante de Deus. Pastor, mas é que eu já sei fazer. Não é sobre saber fazer, irmãos. É sobre você administrar. José, depois, ele é preso injustamente, lembra? Acusado de tentativa de violentar a esposa de Potifar. Ele é preso. E lá na prisão, a palavra diz que ele se torna chefe da carceragem. Um preso se torna chefe da carceragem. E a palavra diz que em algum momento ele está lá e olha para 2 presos e diz: cara, eu estou vendo que vocês estão tristes. Imagina, 2 presos tristes, né? Algo raro de acontecer. Vocês estão tristes? Por que vocês estão tristes? Ele preso injustamente. Provavelmente ele não estava triste, ele não estava cabisbaixo, mas ele estava dependendo de Deus. E o que aconteceu? Eles contam a história. E aí você sabe, né? Deus dá a revelação para José. E depois, no final da história, ele se torna o governador do Egito. Porque o que essa busca diária da sabedoria de Deus vai fazer? Ela vai levar você a perceber as oportunidades que vai estar diante de você. Porque se eu parar, né, o maior erro das pessoas é o quê? Eu estou diante de uma oportunidade, eu preciso lá me preparar por conta dessa oportunidade. E quando você vai se preparar, irmão, já perdeu, já era. Mas se você já está preparado, se você já está com o espírito de sabedoria, você está fluindo, a oportunidade vem e você entra nela. E é dessa maneira que Deus faz. Porque esse é o princípio da obra consumada, nos faz isso, irmãos. É como eu falei na última semana, na outra semana, na aula do DNA, os irmãos que estavam lembram. É essa mentalidade do carro sempre na reserva, não é? É isso aqui, é mentalidade de miséria, tem que ser redimido ainda. E é uma mentalidade, por quê? Porque em algum momento você sabe que o carro estiver sempre na reserva, em algum momento o que vai acontecer? Vai ficar empenhado. Já sabe. Eu sei que você vai passar no posto depois, né? É uma mentalidade. Porque quando você, irmãos, e eu posso falar isso com autoridade, porque eu fui liberto, graças a Deus disso. Aleluia, aleluia. Quando você vai encher o tanque do carro, meu irmão, se você não está livre, mas dá uma dor no coração. Você vai pagar a gasolina brabo. Está muito caro. Esse é um sinal de quem ainda não foi liberto. Ele paga a conta brabo. Você não é assim, né? Faltou o gás. Mas como que faltou o gás? 4 meses e faltou o gás. 9 meses e já faltou gás, como isso? Vai lá e xinga a mulher ainda, dá um chute no bico na porta, brabo ainda, que tem que pagar a conta. Oh, irmãos, que você ainda não acessou a bênção de Deus. Pastor, então quer dizer que tem que ser de qualquer jeito? Não, você deve ficar nervoso quando seu filho passa de 5 minutos no banho, daí você fica nervoso, dá-lhe naquela porta lá. Mas não em pagar a luz, não em pagar a conta, entende? Porque você reclamando, vou pegar esse exemplo aqui que eu quero caminhar para o final. Você reclamando do preço da luz na hora de pagar a conta, vai mudar alguma coisa, sim ou não? O pessoal lá da Equatorial vai ouvir você, vai dizer, vamos baixar o preço para ele. Dá um desconto aí para ele que ele está reclamando. Por quê? Porque isso não está na sua responsabilidade, não está na sua mão.
mas aquilo que está na sua mão, que é você ser alguém que não consome de uma maneira desenfreada a luz, isso sim é responsabilidade sua. E isso você pode fazer lá na sua casa, desligar a luz, ensinar as crianças, não ficar mais que 45 minutos no chuveiro, e passa creme, passa outro, e passa não sei o que. Aleluia, Deus está pegando aí. Está entendendo, irmão? Porque daí nós reclamamos daquilo que não está na nossa responsabilidade. O que está na nossa responsabilidade a gente não faz nada, deixa passar. Porque Deus está ensinando você a administrar, que sem o espírito de sabedoria a miséria sempre sobressai. Administrar também, irmãos, é sobre trabalhar. O espírito, a mentalidade de miséria, sabe com o que ela combina? Preguiça. A miséria combina com preguiça. A miséria combina com sujeira, reclamação, passividade, omissão e ignorância. Sem trabalho não tem como acessar a bênção de Deus. Só que você não vai trabalhar para conquistar. Você vai trabalhar para acessar a bênção, a prosperidade dele para a sua vida. Você não vai trabalhar para ser abençoado. Não, você vai trabalhar porque você já é abençoado, com a convicção que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Então é necessário trabalhar, irmãos. Precisa de trabalhar, e muito. Só que, imagina só, o trabalho para mim é a maneira que Deus usa para que a prosperidade manifeste na nossa vida, amém? Como que isso vai acontecer se eu reclamo do meu trabalho? Está entendendo? Ou se eu, quando eu vou trabalhar, eu não sou alguém eficiente, eu não sou alguém interessado, eu não sou alguém que me esforço, eu sou alguém que fica me arrastando nos cantos, reclamando do trabalho, reclamando do patrão, reclamando da cidade, reclamando de tudo. Irmãos, você foi redimido desse espírito de miséria. Você é uma bênção. Deus já abençoou você. Você está lá onde Deus colocou você para manifestar a bênção dele na sua vida. Mateus capítulo 5, Jesus diz para nós brilharmos a nossa luz diante dos homens. Então eu e você precisamos de ser excelentes naquilo que nós fizemos. Eu e você precisamos de fazer de maneira zelosa, esforçada. Não faça de qualquer jeito. A palavra de Deus nos diz: aquilo que você fizer, você está fazendo como se estivesse fazendo para o Senhor diretamente, porque o Senhor vai recompensar você. Então essa mentalidade precisa ser quebrada, de trabalhar de qualquer jeito, de produzir de qualquer jeito, para estudar de qualquer jeito, para atingir a média tá bom. Não, você precisa de aumentar esse padrão, porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. Essa é a nossa fé. A fé na graça, ela impacta aqui, ela precisa impactar aqui, o nosso estilo de vida. Então não se acomode, entende? Não acomode, não permaneça. O problema maior de quem, o risco maior, melhor, de quem vive e mora em cidade pequena é que a mentalidade dele se torna pequena também. Mas Deus colocou algo dentro de você, o espírito de grandeza, o espírito de fé, o espírito de excelência, entende? Esse espírito de sabedoria está sobre a sua vida. Deus vai usar você para influenciar, não para ser influenciado. E é por isso que eu creio que Deus nos colocou aqui, irmãos, nesse lugar. Deus nos colocou aqui é para que a luz dele brilhe através de nós. Administrar está ligado, ou melhor, é sobre servir os outros, irmãos. Isso aqui dá uma outra pregação. Administrar é sobre servir os outros com aquilo que Deus confiou a mim. Só que servir, preste bem atenção, servir não é sobre dar opinião. Servir não é sobre dar pitaco, não é sobre dizer, eu acho que isso é assim. Não. Servir, Jesus disse que é servir como ele serviu,
que ele fez? Ele entregou a si mesmo. Ele entregou a sua própria vida. Ele serviu entregando a sua própria vida. Então tem muita gente que a mentalidade de miséria, ele só fala, reclama, só diz, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser aquele outro, eu acho que tem que ser desse jeito, daquele jeito. Mas ele é a pessoa que não serve, ele não coloca a mão em nada. Ele tem um monte de ideia, um monte de sugestão, as melhores ideias, mas ele não participa comprometendo-se com algo. Se você não comprometer, presta atenção, se você não comprometer com aquilo que Deus colocou na sua mão, a bênção não vai manifestar em você. Ela está em você, mas você precisa comprometer-se com isso. Você precisa comprometer, entregar a sua vida, decidir entregar a sua vida com aquilo, para aquilo que Deus chamou você e colocou na sua mão. Senão você fica naquela, entende? Naquela inconstância. Será que vai? Será que eu não vou? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Irmão, se entrega logo. Jesus entregou a si mesmo, esvaziou a si mesmo e entregou-se, né? Lá em João diz que esse é o amor maior que existe, aquele que entrega, que dá a sua própria vida. Então Deus deu um propósito para você, para que você entregue a sua vida, para que a glória de Deus manifeste. Sem entregar-se totalmente, Deus não vai manifestar na sua vida. Se Jesus olhasse para quem ele estivesse entregando a vida dele, talvez ele não entregaria, né? Mas é que eles não merecem. Mas é isso mesmo, você não vai fazer porque o outro merece, você vai fazer porque Deus chamou você, Ele escolheu você, você vai entregar-se por conta dEle. Último aspecto, administrar é sobre fidelidade. Lucas 16:10, esse eu quero ler aqui com você. Fidelidade, irmãos, ela anda junto com excelência. É impossível ser fiel e não ser excelente, e ser excelente e não ser fiel. Os dois andam juntos. Essa fidelidade, ela é um espírito, a excelência é esse espírito. Olha só o que Jesus fala: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Então o que Jesus está dizendo que é riqueza injusta? Riqueza injusta, Jesus está falando sobre dinheiro. O dinheiro, ele é injusto na sua origem, ok? O dinheiro, ele é santificado e abençoado quando ele vem para você, mas o dinheiro é injusto. Então Jesus está dizendo, se não for fiel na aplicação da riqueza injusta, se você não for fiel na aplicação do dinheiro, como que você vai receber a verdadeira riqueza? Sabe qual é que é a verdadeira riqueza, irmãos? A revelação da graça de Deus, o espírito de sabedoria. Só que se você não aprendermos a aplicar essa riqueza injusta, nós não temos revelação da graça. E o que é aplicar isso, irmãos? Irmãos, existem bases que elas são inegociáveis. Você não é dizimista para ser abençoado, você é porque já é abençoado, amém? Só que precisa existir aqui uma fidelidade nisso. Constantemente as pessoas perguntam: pastor, o que é dízimo? Bom, dízimo é 10%. Uma vez tinha um irmão, muitos anos atrás aqui, ele disse: não, eu vou começar, pastor, eu nem era pastor ainda, vou começar, Mateus, a dizimar, só que eu vou começar com 5%. Eu disse: não, então o senhor vai ofertar. Não, é dizimar, mas é 5%. Eu disse: não, mas daí não é dízimo. Ele tentou me convencer que era o começo, ele ia começar com 5%. Irmãos, o dízimo é a base, é a média, é o medíocre. Dízimo não é a base da nova aliança, ok? A nova aliança é generosidade, mas o dízimo é a base. Jesus nos instrui a fazer isso, né? Não vou abrir com vocês esse texto, mas nós lemos Hebreus semana passada, domingo também. Então o dízimo é a base. Você precisa entender que o dízimo, ele é o alicerce da sua vida financeira. O dízimo não é uma contribuição espontânea, não, o dízimo é uma expressão de fidelidade. E é 10%. Não estou dizendo para você ser legalista, mas é 10% daquilo que você ganha.
Pastor, eu sou empresário, tenho uma empresa, é 10% do lucro. Pastor, é do meu salário? Não, é do lucro. Por quê? Porque essa é a base, esse é o fundamento, irmão. Se você, preste atenção em mim, se você estruturar a sua vida financeira com a base correta, o alicerce, aí Deus tem estrutura para levar você a crescer, porque é sobre administração. Estou falando sobre administração. Então, sem isso, não adianta ter estratégia para administrar. Isso aqui é a base. Só que essa é a base, e a partir disso, agora você vai expressar o que? Generosidade, que é as suas ofertas. Você pode ofertar na reunião, você pode ofertar na vida dos irmãos, você pode ofertar um presente na vida de alguém, você pode ofertar qualquer coisa, em qualquer lugar. Por quê? Porque você é generoso. Pastor, mas eu acho que eu vou só ofertar, não vou ser dizimista. Ok, você está sobre a base errada. Está sobre a base errada. Por que isso? Por conta da mentalidade de miséria. Você já é próspero, você já é abençoado. A mentalidade de miséria, irmãos, ela nunca é fiel. A mentalidade de miséria, ela sempre faz aquilo que convém a ela mesma. Ela é super protetora. Pastor, mas eu não tenho o que comer, como eu vou dizimar? Você precisa de crer, e aquilo que for para sua mão, você vai ser fiel com o Senhor. Você não vai ser fiel para ser abençoado, amém? Fica claro isso. Você já é abençoado por conta de Cristo, mas você é fiel porque você crê que é abençoado. E aqui, irmãos, está a chave para você prosperar na sua vida financeira. Não tem segredo. Se você for fiel no dízimo, se você for fiel com aquilo que Deus colocou na sua mão, você vai prosperar, você vai multiplicar. Por quê? Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus.